Quem são os canceladores? Você já parou para pensar nisso? Neste vídeo aqui, nós vamos falar um pouco sobre eles, tá certo? Se você não me conhece, meu nome é Kardec Lima. E você chegou no canal Espiritualidade Agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Aproveite para inscrever-se aí no canal, se inscreva no canal, tá bom? Aqui a gente fala sobre vida, sobre uma espiritualidade livre, trazendo pensamentos e reflexões sobre o cotidiano, sobre a vida, também promovendo aí uma fusão com os múltiplos saberes, com a psicanálise, com a filosofia, com os aspectos terapêuticos, tá certo? Então, aqui a gente consegue trazer um pouco de filosofia, de psicologia, psicanálise, uma reflexão às vezes social e do indivíduo para entendermos melhor a nós mesmos e o mundo, tá certo? Como falei, meu nome é Kardec Lima, se você não me conhece, aqui na descrição do vídeo tem uma apresentação sobre mim. Aqui também, na descrição do vídeo, tem um grupo de WhatsApp, o link para um grupo de WhatsApp. Que grupo de WhatsApp é esse? É um grupo chamado Consciência e Energia. É um grupo voltado para os despertos, para aquelas pessoas que estão no processo de despertar, ou que já despertaram, que estão fazendo sua busca, sua expansão consciencial e que quer promover estudos, grupos de estudos, tá certo? Palestras, cursos, coisas que nós vamos oferecer, roda de diálogos, muitas coisas que nós estamos construindo e vamos construir e vamos fazer juntos. Então, se você quer interagir comigo, quer participar, quer conversar, clica aqui e entra no grupo do WhatsApp da gente, tá? O que é que precisa fazer para entrar? Quais são os critérios? Ser maior de idade, evidentemente, ter maior de 18 anos, a partir de 18 anos, e ser uma pessoa que esteja integrada, estudando a si mesma e estudando o planeta, estudando o mundo nessa transição planetária. Se você assim está, e se você quer ser uma pessoa ativa, participante nesse momento de transição planetária, entre em contato aqui, tá? A gente só não quer aquelas pessoas que estejam dormindo e aquelas pessoas que estejam inertes e que sejam passivas, adormecidas, que não sequer nem interagem no grupo, nem sequer querem participar das mínimas coisas, tá? Tem que ser pessoas que estejam com uma energia para realmente participar, interagir de alguma maneira, tá bom? Então, participa aí do grupo do WhatsApp se você quiser. Aqui na descrição tem algumas informações importantes sobre mim também. Quem quiser me contratar profissionalmente, também tem aqui o meu contato, tá bom? E vamos direto ao assunto, repetindo que se você é uma pessoa que está chegando ao canal, inscreva-se. E se você já é inscrito, por favor, não esqueça o like e o compartilhamento dos vídeos, tá bom? Vamos lá! Quem são os canceladores? Você sabe quem são? Você sabe? Bem, a gente chega à conclusão de que os canceladores são, na realidade, hipócritas. Hipócritas são pessoas que querem sempre apontar para as outras e promover um verdadeiro julgamento público das outras e um linchamento das outras pessoas, né? Bem, quando a gente observa alguns fatos onde artistas globais, né, pseudo-celebridades e outras celebridades, pessoas famosas na internet, puxando um cordão para um verdadeiro linchamento social para qualquer indivíduo. Às vezes a gente vê isso até com relação ao Big Brother, mas de uma maneira geral, a gente percebe que quando é levantada alguma situação, alguns artistas globais, né, algumas figuras que se colocam como grandes compreendedores do universo, grandes pensadores, né, e na realidade não são nada disso. Muitas vezes as próprias assessorias desses artistas que dizem a ele para eles se colocarem em alguma posição, ou darem alguma opinião, né, ou pedirem doação para o Rio Grande do Sul, como agora. A gente percebe que grande parte desses artistas que tanto pedem doação para o Rio Grande do Sul, na realidade não é iniciativa nem deles, é da assessoria deles, né? São as pessoas que estão dizendo para eles, passa aqui, pede o Pix, tal, reforça, se coloca como uma pessoa solidária aí na internet, que a tua imagem vai ficar boa,
vai aumentar aí os likes, os seguidores, aí por isso eles vão lá e fazem, tá? Isso aí é uma grande parte deles, não todos, mas uma grande parte não faz por iniciativa própria, humanista, solidária. Faz porque tem uma assessoria, porque tem gente por trás dizendo, ó, pede aí, pede ajuda, se coloca, né? Faz cara de quem tá triste aí, alguma maioria é atriz, né? Aí é fácil, atriz, ator faz uma carinha de quem tá triste e pede doações pro Rio Grande do Sul e tal, mas o objetivo é só arregimentar engajamento para suas redes sociais, né? Muito mais do que pedir ajuda é o engajamento, infelizmente. Então, na maioria das vezes são essas mesmas pessoas que pedem para cancelar outras, seja no Big Brother ou seja na vida de uma maneira geral, né? Ou seja, nessa sociedade que nós estamos hoje, se o sujeito errar uma vez que seja, ele já está decretado seu julgamento, a sua condenação eterna, né? Infelizmente. Ou seja, vivemos numa sociedade hipócrita, né? E quando a gente fala sociedade, para não ficar uma coisa assim também muito vaga, sociedade, né? Mas quem é a sociedade? Então, vivemos em um local onde somos hipócritas, né? Somos hipócritas. E onde existe, dentro dessa hipocrisia, os que são ainda top na hipocrisia, os que são ainda mais hipócritas, e esses, sem dúvida alguma, puxam o cordão para julgamento alheio, condenação alheia, linchamento alheio. É o que muitas vezes, e eu me lembro, há cerca de 10, 15 anos, 20 por aí, quando ainda esse tribunal da internet era no Facebook, né? E aí começou a se levantar aquela questão do tribunal do Facebook. Eu me lembro que o artista Tom Zé, muitas vezes ele disse uma determinada ocasião que ele fez um comercial para a Coca-Cola, o artista Tom Zé, do Tropicalismo, né, baiano da cidade de Irará, ele fez um comercial para a Coca-Cola e foi criticado por vários pseudo-intelectuais e donos da razão por ele ter feito um comercial para a Coca-Cola e tal. E aí ele disse que estava no tribunal do Facebook, isso há cerca de 15, 20 anos. Hoje em dia esse tribunal é mais amplo, né? É o tribunal do Instagram e o do Twitter, né? Aliás, eu nem tenho Twitter, eu não indico a ninguém, não tenho e não indico a ninguém. Eu acho uma rede social desprezível, desnecessária e que só gera conflitos, tumultos. O Twitter, que agora mudou de nome, né? X, X, tal, qualquer coisa. Enfim, é isso. Então, hoje em dia seria o tribunal do Instagram, do X, do YouTube, né? São tribunais onde as pessoas se sentem no direito de acusar umas às outras, de apontar o dedo e de fazer a condenação, né? E querer o linchamento público da outra, né? Muitas vezes por situações que não são comprovadas, né? É importante a gente dizer também que existem alguns casos no país, por exemplo, como um determinado ator, não vou citar nomes, mas um determinado ator que era da Rede Globo, que foi acusado de assédio sexual e tal, de umas situações aí que até hoje não está comprovado, não existe provas, não existe comprovação, pelo contrário, né? Me parece que ele está inclusive conseguindo rever algumas situações aí juridicamente. Eu não acompanho o caso, mas vez ou outra você está na internet e acaba vendo alguma coisa rápida. Então, me parece que ele está comprovando sua inocência, né? Me parece, né? Repito que eu não estou totalmente ciente, mas me parece isso. Então, são casos que acontecem hoje em dia, porque estamos também diante de uma situação hoje na sociedade de que basta alguém levantar qualquer tipo de acusação sobre outra pessoa, que as pessoas já consideram aquela pessoa culpada, né? Já olham como uma pessoa condenada, já olham como uma pessoa que está errado naquele processo. Hoje em dia, basta alguém inventar qualquer tipo de acusação, ou seja, acusar sem provas, né? E as pessoas acabam acreditando naquelas acusações antes mesmo de se verificar se existe veracidade, se existe eficácia, né? Antes de haver o trânsito em julgado, que é um princípio do direito, né? Da advocacia, do direito, que só se deve dizer que alguém é alguma coisa após ser transitado e julgado.
mas as pessoas acabam de maneira precipitada já julgando e condenando as pessoas. Isso demonstra o nosso lado inquisidor, o nosso lado injusto, o nosso lado de ser sempre pessoas acusatórias, né, condenatórias, como a gente geralmente foi criado, dentro daquela visão do antigo Deus, do Deus do Antigo Testamento, que mandava matar criancinhas, do Deus do Antigo Testamento, que era cruel, impiedoso, com um chicote na mão, né, louco para fazer com que as pessoas pagassem pelos seus erros, pelos seus pecados, e, enfim, um Deus totalmente carrasco, né, impiedoso, e que sentia prazer em punir, em castigar. Então, veja como isso está introjetado em nós de uma maneira tão grande, né? E que nós hoje em dia nos tornamos, quando eu digo nós, entenda, os seres humanos de uma maneira geral. Não que nós necessariamente pratiquemos isso, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa de estar fazendo a condenação de ninguém. Eu teço críticas, porque criticar faz parte, né? Todo mundo critica e é criticado. Agora, condenar e fazer com que a pessoa vá para algum tribunal, aí não, aí é outra história, é outra situação. Então, o que é que a gente observa? Hoje em dia? As redes sociais, muitas vezes puxado esse cordão por artistas, celebridades ou pseudo-celebridades, acabam influenciando a grande massa e que, mesmo sem provas, as pessoas às vezes são colocadas ao ridículo, ao linchamento público. Isso é uma coisa muito feia, né? Então, é o que, na época que Jesus estava caminhando pela terra, Jesus mesmo chamou de raça de víboras, hipócritas, né? Justamente. São esses os mesmos que nos tempos de hoje estão querendo fazer isso. São os hipócritas lá que queriam condenar a mulher adúltera, né? E Jesus diz: quem não tiver pecado, quem não tiver erro, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, quem não tiver erro, atire a primeira pedra. Os mais velhos foram saindo, saíram todos os outros. Ou seja, a partir do momento que a gente diz, vocês que são os canceladores de hoje em dia, o termo cancelar, né, que está aí na moda, que adoram cancelar os outros, aí é quando se diz, vocês que não têm, né, nada nos seus arquivos, vocês que têm a consciência bem limpa, tranquila, vocês que nunca fizeram algo nem parecido, condenem, cancelem. Nessa hora todo mundo ia desligar sua internet, seu computador, desligar, reiniciar seu smartphone, seu aparelho e sair de fininho, porque nessa hora todo mundo ia lembrar que, opa, quem tem telhado de vidro, né, não joga pedra. Essa aqui é a grande realidade. Então é importante para a gente refletir sobre isso, porque na realidade, quem são esses canceladores? Quem são? São hipócritas, são pessoas que, por exemplo, como eu falo aqui num vídeo, os hipócritas do movimento espírita, são vários, são muitos, né? São muitos. O que é que eles fazem? Se tiver qualquer tipo de situação numa casa espírita, eles não ajudam, eles não se colocam com fraternidade para ajudar o irmão, entre aspas, aquele que caiu, aquele que escorregou, aquela pessoa do movimento espírita que porventura possa ter cometido algum deslize moral ou que foi acusado de algo parecido, né? Eles nem sequer procuram ajudar, procuram saber, se colocam, lavam as mãos feito Pilatos, e vão para a condenação. E muitas vezes se colocam como superiores, donos da moral e dos bons costumes, família, pátria e não sei o que. É o movimento espírita de hoje, um movimento conservador, um movimento direitista na política, né? E um movimento de canceladores e de pessoas que na prática não levantam os irmãozinhos que caem, não levantam quem escorrega, mas sim apontam o dedo, condenam, fazem um linchamento, aumentam o linchamento de pessoas. Essa que é a grande realidade. Não tem essa de fraternidade, de caridade na hora que é para ajudar alguém do movimento, né? Essa que é a realidade. Muitas vezes até sem as devidas provas ou nada, quando surge alguma denúncia,
ou alguma acusação, eles imediatamente já cancelam aquelas pessoas, né? Saem de perto, não sei, nunca vi, não quero saber, não é meu amigo, não é minha amiga. Eu já vi situações assim internas, por isso que eu estou falando. Fora as que se tornam públicas, às vezes situações outras que não se tornam públicas, mas que as pessoas às vezes injustamente são acusadas de maneira leviana, sem provas, né? No entanto, o que é que os espíritas que se acham tão donos dos bons costumes e da moral, em vez de apaziguar, em vez de procurar saber, em vez de acalmar, não, fazem a fofoca fraterna, saem espalhando coisas de boatos, de fofocas, né? E se colocam como fulano de tal ou fulano de tal, vamos se afastar de fulana ou de fulano porque está obsediado, porque é uma má influência. E o que é que eles fazem? Eles acabam se afastando daquelas pessoas para se colocarem como donos da moral e dos bons costumes, né? Então se afastam, não utilizam de caridade, de fraternidade e nem de justiça, nem sequer esperam para comprovar se aquilo é verdade ou não, nem sequer procuram saber se é verdade ou não, e já se colocam como os superiores moralmente e que não se misturam com essa gentalha. É assim que eles, na prática, é assim que funciona. Então, o que eu conheço de espírita hipócrita que faz muita coisa errada moralmente, eticamente, se a gente for observar, que tem um passado muito pesado, né? Aquela história de teu passado te condena, mas que hoje em dia posa como o dono do saber e da moral e dos bons costumes, né? E estão por aí no movimento, vivendo uma vida de falsidade, elogiando um ao outro por hipocrisia, mas na realidade a fofoca no movimento espírita é grande, né? Eles nos bastidores criticam uns aos outros com muita frequência. As críticas são variadas e pesadas, variadas e bem pesadas entre eles, entre grandes nomes do espiritismo, viu? Escute aí se você não está ouvindo. Entre grandes palestrantes, grandes nomes, nos bastidores se criticam mutuamente de maneira pesada, utilizando palavras pesadas, né? Acusações até sérias nos bastidores, que eu já ouvi, tá? Sobre alguns nomes famosos, conhecidos, mas que tudo nos bastidores eles metem o sarrafo uns nos outros, mas publicamente, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, muita paz para vocês, é assim. O discurso é maravilhoso e hipócrita. É diante disso que nós estamos. E para resumir, eu vou falar agora de uma situação interessante que eu vivi em minha vida, para dar um exemplo de como a gente deve proceder. Veja, eu fui gestor escolar por um tempo. Fui gestor escolar. Certa vez, a escola precisava de um porteiro. Estava sem porteiro. Conseguimos que a Secretaria de Educação, à época, enviasse um porteiro para a escola. Esse porteiro chegou, se apresentou a mim e começou a trabalhar normalmente. Trouxe sua carta de apresentação, levou para o gestor, que era eu, começou a trabalhar. Até aí tudo bem. Quando deu um dia depois, 2 dias depois, começou um zum, boatos, fofocas dentro da escola, de que aquele indivíduo que tinha chegado para ser porteiro teria, em tese, talvez, quem sabe, cometido alguns crimes no passado, seria uma pessoa perigosa, já teria pego mulheres à força, ou estuprado, ou teria já, inclusive, sido presidiário, né? Teria sido uma liderança no presídio, teria, inclusive, já matado, né? Já assassinado algumas pessoas. Enfim, tudo isso começou a zum dentro do ambiente escolar, gerando uma situação desagradável e chegou aos meus ouvidos, né? Enquanto gestor. Eu reuni com algumas pessoas e disse: vocês que estão falando
que estão propagando esse boato, porque ouviram alguém que falou, que alguém já passou para outro, que já passou para outro. Vocês têm certeza disso que estão falando? Vocês têm provas disso? Alguém aqui tem prova dessa situação? Não, não tem não. Eu digo, então, vamos trabalhar normalmente, vamos seguir o nosso trabalho e vamos ficar observando o trabalho dele também. Se ele der algum indício de incompetência ou de irresponsabilidade ou de alguma coisa séria pior, nós vamos chamá-lo para uma conversa, nós vamos tomar as medidas, vamos ficar em alerta, mas não se deve estar fofocando e promovendo situações sem provas. E assim continuamos trabalhando e tal. E esse indivíduo que chegou lá para trabalhar, com o tempo, não só mostrou competência para tudo que ele estava programado para fazer, tudo que era da alçada dele, como também se mostrou-se competente para fazer até serviços outros extras. Se colocou à disposição minha, enquanto gestor, e da instituição pública, que era a escola, para trabalhar no final de semana e fazer serviços extras, como pintor, eletricista e outras funções. Pedreiro, pintor, eletricista, porque ele sabia fazer várias coisas. Muito habilidoso, né? Tinha várias habilidades e sabia trabalhar em várias situações diferentes. Era pedreiro, era pintor, era eletricista. Tudo que você pensar, o camarada sabia fazer. E fazer bem e muito rápido. Fazer com rapidez e com eficiência, com eficácia. E assim, ele começou a trabalhar no final de semana, eu ia para lá, ele fazia serviços, eu pagava, como paguei, do meu bolso para ele. Não foi com verba escolar, a verba não tinha, era difícil, burocrático, eu paguei muitas vezes coisa do meu bolso. E tinha vezes que eu ia pagar ele nem queria, ele não aceitava e ele não queria. Às vezes não aceitava, eu não pagava na hora, depois eu pagava. E sempre paguei. Mas, o que é que eu quero mostrar com isso? Com o passar do tempo, esse cidadão que ficou como porteiro, não só foi um excelente porteiro, porque ele também conhecia aquela comunidade, ele era daquela comunidade, uma comunidade de periferia, com a qual as pessoas também o conheciam e ele gerava respeito para aquele ambiente, certo? E mais do que isso, mais do que a competência como porteiro, mostrou-se competente em várias outras funções, como falei, em serviços extras que ajudou muito a escola. E mais, tornou-se para mim um amigo. Eu comecei a vê-lo como um amigo. Passamos a ter uma relação de confiança. Quando eu precisava de alguma coisa na minha casa, eu contratava ele, pagava ele para ele fazer alguma coisa na minha casa. Começou a ir várias vezes na minha casa trabalhar, fazer algumas coisas. E mais, no meu aniversário, naquele ano, ele foi para o meu aniversário na minha casa. Começou a ser uma pessoa do ciclo de pessoas que visitavam a minha casa. E eu fiz isso sem nenhum problema, sem estar em nenhum momento temeroso com ele, com medo dele, duvidando dele, nem nada. O tratei com muito respeito, com muita dignidade, com muita atenção, como um trabalhador qualquer outro, como um cidadão, como um ser humano, como qualquer outro. Mesmo com todo aquele cochicho, aqueles boatos de que teria feito isso, feito aquilo, etc. Com o passar do tempo, nós, com informações da própria polícia, eu procurei saber, através de conhecidos e outras pessoas, de que ele realmente tinha tido alguns problemas. Ele foi realmente preso, passou um tempo pagando a pena no presídio, onde no presídio, de fato, ele era uma liderança, ele era um líder entre os presos, eu que negociava, conversava com a polícia, certo? Mas pagou aquela pena, saiu, certo? E é uma pessoa que, até onde eu vi, até onde eu sei, eu nunca vi ele cometer nada de maneira ilícita ou incorreta dentro do ambiente de trabalho, nem fora dele, todas as vezes que eu estava com ele. Comigo a relação sempre foi uma relação amistosa e respeitosa, de ambas as partes. E mais, ele, enquanto estava lá como funcionário da escola, sempre me tratou com muito respeito, com muita educação
e em nenhum momento fez cara feia, em nenhum momento deixou de cumprir alguma ordem que eu mandasse. Em nenhum momento deixou de cumprir o que ele tinha que cumprir profissionalmente, e algo que eu pedisse a ele, ele prontamente faria. Prontamente fez. Tudo que eu pedi a ele, ele prontamente se colocou à disposição e fez. E não só fez rápido, mas fez com muita eficiência, com muita qualidade. Então, o que é que eu quero mostrar com isso? O que é que eu quero mostrar com isso? Por que eu dei esse exemplo? Apenas por um motivo. Para mostrar que a gente não deve, como se fala aqui no Nordeste, emprenhar pelos ouvidos. A gente não se deve deixar levar por fofocas, certo? Nem por cochichos, nem por pessoas com a língua felina, com a língua maldosa, né? Tem pessoas com a língua maldosa, uma língua perversa, de ficar falando mal das outras, de ficar fofocando, de ficar passando adiante notícias para tentar prejudicar os outros. O que é que as pessoas queriam? Que ele não tivesse a oportunidade de refazer a vida dele, que ele não tivesse a oportunidade de ter um novo emprego, de ter um novo trabalho. As pessoas queriam que, por um erro do passado, seja lá qual for, por pior que tenha sido, queriam que esse cidadão não tivesse a oportunidade de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro honestamente, porque um dia ele fez tal coisa em tal lugar, ou fez isso, ou fez aquilo, ou cometeu alguns deslizes. Ou seja, vivemos numa sociedade que as pessoas não querem dar novas chances, novas oportunidades, que acham que alguém tem que pagar eternamente, ser condenado pelo fogo eterno do inferno, né? Infelizmente. Então, por isso que eu quis mostrar esse exemplo, que foi uma coisa que aconteceu, e que eu tenho certeza que eu fui muito correto para com ele, enquanto patrão, enquanto uma pessoa que se tornou amigo. Hoje em dia eu não tenho mais assim uma amizade com ele, mas ainda tenho o contato telefônico dele. E tenho certeza que se eu precisar de alguma coisa, se estiver dentro da possibilidade, ele vai trabalhar para mim. Então o que é que eu quero mostrar com isso? Ficou o respeito, ficou a amizade. E eu tratei ele como um ser humano que erra como eu erro, como qualquer pessoa erra. Ninguém foge à condição humana. Como qualquer pessoa já errou e pode errar. E não é por isso que a gente vai cancelar aquela pessoa. Ou seja, o cancelamento é algo desumano. E é algo também para os que são religiosos, seja lá de que religião seja, de qualquer religião, para aqueles que são religiosos, aí é que é mais inadmissível ainda que religiosos cancelem, não é? Que pessoas que são da religião A, B, ou C ou D cancelem as outras, porque todo mundo erra, todo mundo é passível a erro, todo mundo às vezes escorrega, todo mundo pode cair, ninguém está livre disso. E é importante que a gente tenha essa noção de humanidade e de entender que o que aconteceu com fulano, cicrano ou beltrano não aconteceu com a gente, mas a gente, enquanto ser humano, poderia fazer o que também a pessoa fez. Aí alguém pode dizer assim: eu não. Se alguém matou, se alguém roubou, se alguém estuprou, eu jamais faria isso porque eu sou assim. Em tese, não. Em tese, a gente nunca vai assassinar ninguém. Em tese, nunca vai roubar, né? Em tese, porque a gente tem a nossa índole, o nosso caráter, a nossa criação, que nunca se voltou a isso. Nunca fizemos. Mas acontece que, diante necessidades específicas e situações muito específicas, qualquer ser humano é capaz de tudo. É isso que eu quero dizer. Eu sou um estudioso do ser humano, um estudioso da psique. Eu sou terapeuta, estudo psicanálise e sei que todo e qualquer ser humano é capaz de tudo, tanto das coisas mais belas e maravilhosas, indescritíveis, como das coisas mais horrorosas, das coisas mais escabrosas, das coisas mais horríveis e sanguinolentas. Essa que é a grande realidade. Ou seja, todos nós temos que estar sempre orando, vigiando, meditando, né? Trabalhando em nós o nosso lado sombra, como falamos, justamente para não cairmos às vezes
em impulsos e tentações para não cairmos em alguns erros que são humanos e que podem acontecer com qualquer um. Mediante, como eu sempre digo, situações bem específicas, circunstâncias bem específicas ou circunstâncias bem desfavoráveis, tá? Como, por exemplo, um trabalhador, uma pessoa, um pai de família desempregado, uma mãe desempregada que vê o filho com fome, passando fome, e você vê em um determinado local, né, 1 quilo de alimento, uma coisa, você pode chegar lá e pegar, né, furtar. É errado, mas só que você que sabe que todo dia você bate na porta das pessoas pedindo esmola, que as pessoas não dão. Você bate na porta pedindo oportunidade de trabalho, de emprego, ninguém oferece. E isso vai passando, as pessoas não te oferecem oportunidades. E aí na hora que você vai lá, num desespero, porque teu filho, que tua filha está passando fome, você vai lá e furta uma coisa, aí aparece o Estado para te prender, né? Para te acusar de ladrão ou de ladra. Não é assim? Infelizmente. Essa é a sociedade que nós estamos. A gente precisa olhar muito bem isso, porque aqueles que são da elite dominante e aqueles geralmente de direita e conservadores são aqueles que acham que todo mundo pode ter a vida que eles têm, mas eles não olham para as circunstâncias, não procuram ver de onde as pessoas vieram, né? Das dificuldades da vida das pessoas e das peculiaridades das vidas. É isso que eu tenho a dizer nesse vídeo, pessoal. Eu agradeço a você que acompanhou até aqui, porque aqui é um vídeo de desabafo, sim, pelas injustiças e pelo que nós vemos, e por esses canceladores que são todos hipócritas. E nós que somos buscadores, que somos seres despertos, mais ainda temos que lutar contra o cancelamento nas redes sociais, o cancelamento na internet. Temos que primeiro ser justos com as pessoas e dar o poder de defesa, o direito de defesa às pessoas, para somente dizer que alguém fez isso ou fez aquilo após o trânsito julgado pela lei. E mais do que isso, ainda assim pelas leis espirituais maiores, temos que ter a consciência que nós devemos perdoar e devemos dar a mão para que as pessoas que estão no chão possam se erguer, se reerguer e levantar, e não julgá-las e condená-las, porque isso a sociedade toda já faz. A gente tem que fazer diferente. Nós que estamos em busca de uma quinta dimensão, não podemos evoluir, não podemos viver um planeta de regeneração se ainda estivermos pensando em condenar as outras e formos pessoas que não tenhamos a sensibilidade de erguer a mão para aquele que caiu. Porque um dia nós também já caímos e podemos escorregar ainda a qualquer momento. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Muito obrigado a todos que aqui chegaram. Se você acompanhou o vídeo todo e gostou, não esqueça o like. Se você quer contribuir com alguma reflexão, com algum comentário, comente, dê o feedback, dê sua opinião, tá? Aqui nós aceitamos opiniões, até as opiniões diferentes ou antagônicas nós aceitamos democraticamente, desde que elas sejam respeitosas, que elas não partam para o ataque pessoal, nem para xingamentos, nem para qualquer coisa que seja equivocada, ok? Então, comente, deixe seu comentário, deixe sua opinião, tá bom? E dê o feedback, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, ajude o YouTube a divulgar e mostrar esse canal para o maior número de pessoas, tá bom? Não esqueça o like, não esqueça o compartilhamento, inscreva-se e ative o sino das notificações. Muito obrigado a todos.